Fala comigo, vascaíno! Aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Estamos começando aí o vídeo de hoje, fazer aquele girão de notícias, falar a respeito de SAF. E as notícias não são nem um pouco boas, porque isso não prejudica, não é quem é a favor do Vasco nem contra o Vasco. Isso prejudica quem é a favor das negociações do Vasco, porque a gente precisa do dinheiro da SAF para poder investir em jogador. E eu vou dizer que esse processo vai ser atrasado e muito provavelmente a 777 vai entrar no clube somente depois da janela de negociação e eu vou explicar para vocês por quê. Além disso, falaremos da situação do jogador Riquelme, que está lesionado, vai ficar um tempão fora aí do Vasco, e aí tem a ver com as nossas contratações, e falaremos sobre Paulinho e o ex-diretor do Genoa que falou a situação de Paulinho, quais são as possibilidades do nosso cria voltar para os gigantes da colina, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Vinheta já rodou, eu queria pedir para vocês, claro, se inscreverem no canal, ativar o sino de notificação, sentar o dedo no like, dar aquela moral pra gente aí, de vascaíno pra vascaíno. Vamos pra informação aí, porque é isso que importa, começar a falar a respeito de SAF, galera. A desembargadora que pegou o caso na justiça, da SAF ser embargada, ela se declarou suspeita, ou seja, ela deu uma declaração favorável ao Vasco, em abril, ela deu uma decisão, na verdade, favorável ao Vasco em abril e por isso se declarou suspeita e não pegou esse caso, ou seja, vai ser repassado para outro juiz e tudo vai se atrasar. Vou soltar na tela para vocês a informação que o GE deixou para a gente. A desembargadora Lúcia Regina Esteves despachou na tarde dessa quinta-feira no processo em que o Vasco tenta derrubar a liminar que suspende o rito de aprovação da SAF. A magistrada se declarou suspeita e solicitou a redistribuição da demanda. Exatamente o que eu acabei de explicar para vocês, que a desembargadora não pegará esse caso, vai ser passado para outro desembargador. Falei juíza, peço perdão. A desembargadora não pegou esse caso, vai ser passado para outro aí. E aí atrasa cada vez mais o processo de SAF do Vasco. A expectativa é que a liminar caísse hoje, não vai cair. E aí fica aquele imbróglio. As contratações que chegarão vão ser do próprio clube, vão ser da 777. A 777 já disse que só vai dar o aporte depois de finalizado. Então fica essa indecisão aí. E aí a gente pode linkar isso aí ao assunto do Riquelme. Por quê? O garoto está lesionado, Edmar não está jogando nada, nem as características defensivas dele, que é o que dava para segurar, aquele jogador mais taticamente aplicado, que dava para dar aquela segurada, Não, o Edmar está ali porque taticamente ele é importante. Nem isso está dando para fazer mais. O Edmar não está jogando nada ofensivamente, tecnicamente, taticamente, de maneira alguma. Então, o Vasco precisa muito aí de um lateral esquerdo. Riquelme vai ficar 9 meses fora, porque foi detectada uma lesão muito séria no jogador. E aí a gente vai ficar sem contar com o nosso cria, ou seja, só temos Edmar de lateral esquerdo no elenco. E a garotada da base. É só isso que a gente tem de lateral esquerdo. Ou seja, lateral esquerdo hoje torna-se a maior prioridade tanto do Vasco quanto da 777 se vier, enfim. 777 essa que já trabalha com o Paulo Brax como diretor executivo do Vasco. Paulo Brax já foi lá no CT, lá em Jacarepaguá, conheceu os jogadores, conheceu o centro de treinamento e tudo mais. Já trabalha no planejamento junto ao Vasco para poder contratar jogadores. E o Carlos Brasil? O Carlos Brasil continua no Vasco, porém fazendo o papel de transição para o Paulo Brax nos serviços de diretor executivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente ainda não sabe qual vai ser a função de Carlos Brasil depois que a 777 Partners assumiu o Gigante da Colina de vez. Ainda falando da inserção da SAF para dentro do Vasco, da 777 para o Vasco, o ex-diretor de futebol do Genoa, o Johannes Spors, ele passa a ser agora o diretor de futebol do Vasco, e ele comentou a respeito de Paulinho. Ele falou que ainda é muito cedo para falar qualquer coisa. O A777, o Vasco já sondou a situação do jogador, claro que interessa, mas Paulinho no Vasco hoje existiria um investimento altíssimo, ou seja, o Vasco com os próprios recursos jamais conseguiria o Paulinho, como conseguiu o Alex Teixeira com os próprios recursos, porque o jogador cedeu muito para poder estar no Vasco. Só que diferente do Alex Teixeira, Paulinho é um jogador de 22 anos. É um jogador que tem muito mercado, muito clube procura ele. Ele ainda não tem a situação financeira 100% resolvida da vida dele, como o Alex Teixeira tem. Então são situações totalmente diferentes. Eu acredito que se o Vasco chegar, Paulinho, meu filho, olha só,
O clube lá te ofereceu 10 milhões, um valor hipotético, te ofereceu lá 10 milhões pela sua transferência, eu te ofereço 8. Eles te ofereceram 1 milhão de salário, eu te ofereço 800 mil. Eu acho que isso pesaria talvez aí pro Paulinho vir pro Vasco, já que ele é cria do Gigante da Colina e chegaria com muita moral aqui dentro do clube. Seria o dono do clube, vamos dizer assim. Então, eu acho que pesaria essa situação. A questão é, se a 777 investir, será que chegaria nos valores próximos de que algum clube europeu poderia investir? Fica essa questão. Então, por isso que o Johannes Sports informou que ainda é muito cedo para falar sobre Paulinho vestindo a camisa do Vasco. Então foi isso, galera. Vídeo curtinho hoje para trazer as notícias para vocês. Fui convidado aí no Instagram, daqui a pouco eu vou estar numa live lá com meu amigo Léo do canal Made in Colina. Vamos falar muito a respeito de Vasco lá. Já deixo o convite para vocês para se inscreverem lá, para seguirem lá o canal Made in Colina no Instagram, porque daqui a pouquinho vou estar numa live lá. Valeu? Um abraço para todo mundo. Não esquece, claro, de seguir aqui, compartilhar a gente, ativar o sininho de notificação, dar aquela moral no dedão no like. Um abraço!